Nós precisamos aprender a lidar com a vida, com as crises da nossa história. E ninguém está imune de viver algo ruim ou um dia mau. Sabe, não existe pessoas liberadas de o dia mau, da chuva, do sol. Todos nós estamos suscetíveis à realidade da vida. A questão é que nós, enquanto estamos aqui, se nós não podemos nos livrar da vida, nós precisamos aprender a entender ela, ou a reagir ela de maneira coerente, saudável. O problema é, durante muito tempo, historicamente, nós aprendemos a ignorar as crises. Nós aprendemos a ignorar as nossas dores. Nós aprendemos a sufocar aquilo que deveria ser tratado. Nós tentamos fingir que nada acontecia. Porque as pessoas confundem as coisas. As pessoas não conseguem entender o que é a vida e que maneira nós devemos responder e corresponder a ela. E obviamente, se precisamos de um manual, a Bíblia é um manual perfeito. Cristo é o modelo ideal. E a fala de Jesus e a forma com que ele reage aqui demonstra muito mais sobre a humanidade dele do que sobre a divindade dele. E isso para mim é poderoso e é didático, é pedagógico, porque Jesus está me ensinando: filho, a hora que acontecer, aprenda a reagir. Durante muito tempo, a gente não aprendeu a respeitar a nossa humanidade. A gente começou a internalizar as coisas. Tem gente que vive hoje, que é amargo, que briga no trânsito, e você não sabe, mas aquilo é reflexo de doenças maiores dentro. Gente que não sara as feridas. Gente que não permite que as dores sejam sepultadas, que carrega como um sepulcro caiado a dor. Sabe, eu conheço pessoas que choram a morte, que choram as percas, que choram os fracassos, as falências até hoje. Foram anos atrás, mas como continua andando, a única coisa que ele tem tempo para fazer é reclamar, é ser saudosista. Ele não se sara porque não para e não se respeita. Sabe, eu vendo quem estava aconselhando, parecia tão lindo, tão bonito, mas não é a lógica do ser humano. Nós não podemos fingir que nada aconteceu. Nós não podemos passar por cima, porque quando passamos por cima, estamos passando por cima do nosso coração. Nós estamos fingindo. E aí quando você olha para a história, você percebe que nós fizemos isso durante muito tempo com muita coisa. A gente não se sara quando ignora. A gente não se sara quando se menospreza. Meu lindo, não tem como continuar qualquer missão se dentro de nós houver uma crise, houver uma tempestade acontecendo. Tempestades foram feitas para serem aplacadas e não, administradas, e não alimentadas. Posso te dar um conselho? Chega uma hora, você tem que parar de falar. Chega uma hora, você tem que parar de ser portador de má notícia. Resolva-se, sara. Chega uma hora e diz: irmão, não precisa mais falar disso. É ignorar? Não, é sarar, é viver o processo. Se você precisa de pausa, e agora eu estou tirando todo o cenário que aconteceu essa semana, estou falando da sua vida, estou falando de você. Chega uma hora que nós temos que nos olhar e precisamos nos sarar. Gente que anda carregado porque não se sara. Gente que anda carregado porque não perdoa. Gente que anda carregado porque não consegue administrar uma crise, no sentido de vencê-la. Quantos de nós que vivemos dias dramáticos, não dormimos mais direito, não conseguimos colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas mesmo assim estamos tentando dormir? Será que o ideal, antes de dormir, não era tentar acordado, tentar resolver aquilo que está tirando o nosso sono? Será que o ideal às vezes não era um pouco de silêncio? Será que talvez o ativismo não precisava ser paralisado pelo respeito àquilo que nós somos humanos? Às vezes a gente está reclamando das coisas grandes, mas a grande tempestade dentro da nossa vida são verdadeiramente pelas coisas pequenas que não foram saradas, que não foram resolvidas, que não foram respeitadas. Sabe, eu só vim te dizer uma coisa aqui neste lugar: respeite o tempo, respeite a tua história,
respeite as crises, resolva-se, sare, sepulte a dor, porque senão vai passar anos, vai passar a sua história. E lembra, eu estou desconectado de uma realidade que aconteceu agora, eu estou falando da sua vida como um todo. Você precisa sarar, sabe, você precisa demonstrar fragilidade. Como eu dizia aqui, olha, a gente como é pastor, a gente não pode vir para frente às vezes. A gente, você porque pensa que é crente, não precisa, sabe, não, pelo contrário. Nós temos algo maravilhoso, que é o poder de ser consolado no lugar certo, de ser sarado no lugar certo. Sabe, nós temos a habilidade, se quisermos, de nos reconhecer e encontrar a fragilidade que foi quebrada e que precisa ser restaurada. Eu acho maravilhoso porque Jesus, veja, olha a pompa de todo mundo em volta dele. Ele é o Salvador, ele é o Messias, milhões de pessoas o seguiam, e de repente esse homem que é seguido por milhões, abandona. É estranho, mas é a realidade. Ele abandona. Os discípulos não estão no barco, a multidão não está no barco. A única coisa que está no barco é ele e o luto dele, é ele e a crise dele. E aí eu quero te dizer uma coisa: eu não sei o que aconteceu no barco. Ninguém sabe o que aconteceu no barco, porque o que foi resolvido não foi feito para ser proclamado. O que aconteceu no secreto dele não foi contado para ninguém. Eu só sei que houve um secreto para que aquilo que estava doendo fosse sarado. Houve. Eu só posso imaginar o que aconteceu. Baseado na própria palavra, baseado na experiência de Jesus e como ele age, eu posso dizer, Jesus deve ter chorado durante muito tempo. Provavelmente a crise de Jesus, provavelmente, eu estou dizendo do ponto de vista meu, era assim: eu saber que eu posso ressuscitar, mas se eu ressuscitar, eu estou ferindo um princípio de supremacia de uma vontade maior. E essa lição a gente não poderia dar hoje, porque veja, há poder nele, mas agora não há poder nenhum. Só um homem de luto dentro do barco. Só um homem que não está pregando, que está dentro do barco. Você imagina que enquanto Jesus está tentando se resolver, tem uma multidão seguindo ele pela praia. Eu não sei se Jesus olhava para a praia da onde ele estava, mas a multidão provavelmente olhava para ele da onde ele estava. Às vezes há uma insensibilidade por parte das pessoas que nos exigem que a gente não pare, que a gente continue, que a gente finja que não está acontecendo. Você já imaginou que Jesus está se resolvendo e tem uma multidão na praia dizendo provavelmente: vem logo! Vem logo, nós temos os nossos problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo: eu tenho uma vida, eu sou um ser humano, eu não posso interferir na vida de alguém enquanto dentro da minha história estiver em luto. Eu não tenho como sarar alguém enquanto tiver uma ferida aberta dentro de mim. Você tem que aprender, não adianta tentar ser bálsamo para alguém enquanto o bálsamo não atinge você. Se eu não estiver bem, a missão acaba. Você imagina eu hoje vim pregar para você arrebentado. Você imagina hoje eu tentar falar alguma coisa para você em prantos. Você ia dizer: eu cheguei ruim, saí pior. Porque doentes não saram doentes. Leprosos não saram leprosos, porque ao mesmo tempo que sara, contagia. Curados têm capacidade para curar. Libertos têm capacidade para libertar. Perdoados têm capacidade para perdoar. Livres têm capacidade para liberar. Porque é isso que nós precisamos entender. Jesus pausa. E olha que coisa maravilhosa. Jesus pausa. Ponto. O ponto está dizendo: acabou aqui. Encerrou a sentença. Não é mas, não é porém. Não. Ponto. Não tem um verbo de não, acabou.
Sabe, não há um hiato no meio de ligação, não. É um ponto. Jesus foi para o meio do mar, no secreto. Ponto. E o resto? Ponto. Diga, quando acabar, se tem algo para acabar, começa a viver. Para de sobreexistir. Para de sobreviver. Começa a viver. Perdoa hoje para ser perdoado amanhã. Começa a se liberar, começa a se perdoar, começa a se sarar, começa a, se libertar da prisão. A crise acabou no meio do mar. Ponto. Não se trata mais do que passou. Se trata daquilo que é novo. Se trata daquilo que vai acontecer a partir de agora. Se trata daquilo que vai acontecer depois de você tiver sarado. Se trata daquilo que acontece após o luto. É tempo de sarar o teu coração. Eu vou fazer uma pergunta só. Se você precisa resolver o seu coração, se há crises dentro de você que tem te atormentado, que tem impedido você de continuar a viver, de começar a viver, aonde você estiver, sai do seu lugar e vem para frente. Eu quero orar por você agora. Vem.